nosso tempo. Mas eu queria falar com vocês sobre uma palavra: escolha. Escolha. Que está relacionado, a escolha, ela está relacionada com uma decisão. A nossa vida em que vivemos nesse mundo, nós precisamos de vários momentos da nossa vida, nós precisamos ter escolha. E qual caminho que nós devemos escolher? Qual situação nós devemos decidir estar, olhar, andar? Então, a escolha e a decisão, ela sempre vai ocorrer na nossa vida. E nós precisamos escolher o caminho certo. Nós precisamos escolher a direção certa na nossa vida. Então eu quero que você feche agora os seus olhos e vamos falar com o Pai, porque é Ele que nos dá direção, é Ele que nos mostra, é Ele que revela, é Ele que fala ao nosso coração. Convido você a fechar os teus olhos. Convido você a fechar, a desligar a sua mente aqui desse mundo e ligar o teu coração, os teus pensamentos até o trono, aleluia, de Yahweh, até a bondade do Pai nesse momento. Pai, aqui estamos, ó Pai, na Tua presença. Tu que conhece, ó Pai querido, todos os corações, ó Pai, Tu que conhece toda a nossa vida. Pai querido, nesse momento nós te pedimos que Tu venha falar conosco. De nós mesmos nós não temos nada, mas Tu és o Todo-Poderoso, aquele que sabe de todas as coisas, e tudo pode nos ajudar, nos encaminhar na Tua presença. Pai querido, que Tu venha falar ao nosso coração, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Eu quero vos perguntar nesta manhã: existem momentos em nossa vida que requer de nós decisões, e por que não falar e mencionar de escolhas? Eu tenho certeza que na tua vida, assim como na minha, nós passamos alguns momentos na nossa caminhada, na nossa jornada de vida, em que fizemos escolhas erradas, em que decidimos achando que aquilo seria certo para nós. Eu tenho certeza que em algum momento na tua vida você decidiu, você escolheu ir por um caminho, fazer alguma coisa, determinada situação, que depois você entendeu, você pode perceber que aquela escolha que você fez não foi boa, não foi acertada. Mas eu vos digo que isso acontece realmente na nossa vida. Às vezes porque não conhecíamos o Criador, às vezes porque não conhecíamos a palavra do nosso Pai. Aí nós erramos, amados. E eu quero vos dizer, ainda que nós conhecemos o nosso Pai Celestial, ainda que nós conhecemos a palavra do nosso Pai, ainda assim corre o risco de escolhermos errado e termos a decisão errada. E para, amados, falar um pouco sobre isso, o Pai colocou no meu coração esta palavra e me levou ao texto das Sagradas Escrituras, que é uma passagem lá na Brit Hadashah, bem no comecinho, né? Lá dos tempos, não é como Noé, como já foi falado, mas é bem lá atrás. Eu quero vos falar de uma passagem que vai nos mostrar algumas coisas
sobre decisão e escolha. Essa passagem se encontra no livro de Bereshit, que é Gênesis, capítulo de número 13. Ela vai falar sobre Abraão e o seu sobrinho Ló. Aqui nós vemos nesse texto, amados, que quando o nosso Pai Celestial faz uma promessa a Abraão, no capítulo 12, essa promessa que eu e você conhecemos, que sai da tua terra, da tua parentela, que te mostrarei uma outra lugar, uma outra terra, uma bênção que o Pai tinha para o seu servo. Até aí, maravilha, bênção, profundidade. Mas eu não quero falar sobre isso agora. O que eu quero falar é o seguinte: quando o Pai faz essa promessa, e ali Abraão, ele decide e coloca no seu coração em obedecer, e ali ele começa a reunir a sua esposa, as suas coisas, para poder partir. Nós vimos que o seu sobrinho Ló também decide ir com Abraão. Que decisão boa teve aquele homem! Que decisão maravilhosa! Haja visto que, pelo texto, pelas escrituras, nós entendemos que Ló, ele tinha uma certa comunhão com Abraão, gostava-se, por assim não se dizer. Então, quando ele fica sabendo das promessas do Pai através da vida de Abraão, ele decide ir com ele. Eu vou com você. Ele tomou uma decisão boa na sua vida. Por quê? Porque ali onde se encontrava era uma terra pagã, muito ídolo, muita idolatria. E Ló, ele logo pôde ver que o Todo-Poderoso era com Abraão. E Abraão decidiu ir embora, então ele tomou uma decisão certa. Eu falei no início que muitas das vezes nós tomamos decisões erradas, mas também já aconteceu muitas vezes de tomarmos decisões certas na nossa vida. Já ou não? Eu sei que já. Teve um momento na nossa vida que nós tomamos decisões certas. Tomamos a escolha certa na nossa vida. Como assim também temos momentos de tomar decisões e escolhas erradas. Então, amados, ao decorrer da caminhada, Abraão sai ali, juntamente com a sua esposa, seus pertences, o que ele possuía, e Ló também o segue. Nós podemos ver diante do texto que isso vai acontecendo. O nosso Pai abençoando, passa por um momento difícil ali, Abraão, mas também começa a ele contemplar que o Pai Celestial era com a vida dele. E chega um momento que acontece o seguinte: no versículo 7 do capítulo 13, vai dizer: pelo que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse, pois, Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Ló era filho do irmão de Abraão, por isso que era seu sobrinho. Versículo 9: porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei eu para a direita. E se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Amados, agora acontece algo na vida desses dois que, a meu ver, ao meu entender, Ló toma uma decisão errada. Ele, na caminhada com Abraão, eles são abençoados e ali eles são prósperos. Muitos animais de Abraão, muitos animais também de Ló.
Só que ali acontece uma coisa que pode acontecer sempre na vida de um ser humano: discussões, desavenças. Um acha que tem mais, o outro acha que pode mais, o outro acha que deve mais. Isso sempre vai ocorrer. E aconteceu que os pastores, tanto de Abraão como de Ló, começaram a discutir, ter os seus animais e tal. E o que acontece? Abraão teve uma decisão, falou: olha, nós não podemos ficar juntos. Não podemos, porque está tendo discussão, está tendo conversa, está tendo briga, isso não é bom. Mas o que Ló fez? Escutou o que Abraão falou e aceitou essa separação. Foi uma decisão errada, porque quando você percebe que você está seguindo o homem de Arra, o criador de Arra, você não deve abandonar ele. Quando você percebe que uma pessoa está sendo usada pelo Criador, está sendo usada pela direção do Pai, quando você percebe que uma pessoa tem unção, tem lua na vida dele e tem a unção do Pai, você não pode abandonar essa pessoa. Porque se ele tem a bênção, a promessa, a direção do Pai, ele também pode ter a bênção, a direção para a tua vida. Se você sabe que se você já entendeu que aquela pessoa tem a direção do Pai, não abandona aquela pessoa. Ló não deveria ter abandonado Abraão. Ter falado para ele: não, eu não vou te abandonar. Nós vamos ter que achar uma solução, mas eu não te abandono. Eu não te deixo. Mas assim que Abraão falou, porque, amados, de sempre que eu sei que Abraão tinha a direção do Pai, mas não era tudo que ele fazia a todo instante, em todo momento, que realmente era da vontade do Pai. Você está entendendo? Às vezes nós cometemos erros, decisões erradas. Abraão, por um lado, ele cometeu uma decisão errada de quê? Fala: nós vamos ter que separar. E a outra decisão errada de Ló foi o quê? Aceitado. Não pode, amados. Tem que ficar ligado ao trono da graça, tem que ficar ligado à vontade do Pai, tem que ficar ligado ao decorrer da história. Ló decide então acatar aquilo que Abraão fala, e ele erra. Eu quero te dizer uma coisa: tem circunstâncias que um erro que nós cometemos é uma tragédia na nossa vida. É um problema que às vezes você pode carregar a vida inteira. Assim aconteceu com Davi. Assim aconteceu com muitos na história. Mas vamos falar de Ló? Por que foi uma decisão errada? Essa decisão custou a vida da sua esposa. Essa decisão de Ló, no futuro, custou a vida da sua esposa. Nós bem sabemos, eu vou chegar lá, vou ler aqui, nós bem sabemos que quando os anjos vão lá, tem todo aquele acontecimento de ver a terra e logo coloca os anjos para dentro, né? Os anjos falam: sai rápido, vai rápido, porque eu vou destruir. O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás. Mais uma decisão de Ló lá atrás, de separar de Abraão. Se ele não tivesse separado de Abraão, bobear, aquela mulher tinha estado viva. Bobear, aquela mulher tinha conhecido mais as vontades do Pai, do Criador, e ela não tinha caído na questão de olhar para trás, porque ela ainda estava olhando nas coisas que ela tinha deixado. Uma decisão
errado. Então, quando Abraão chama o seu sobrinho, e diz o texto: porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita, e se tu escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló, levantando os olhos, e viu toda a planície do Jordão, que era toda regrada, antes de Sodoma e Gomorra ser destruída, e era como o jardim de Arba, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente, assim apartado do outro. Ló escolheu o lugar mais bonito. Nem tudo que é bonito é a decisão certa. Nem tudo que parece maravilhoso aos nossos olhos é a escolha que devemos fazer. Você compreende, amor? Aleluia. Tem coisas na nossa vida que vai sempre ser durante a longa nossa jornada, irmão, sempre teremos que ter escolhas e decisões. Eu quero te dizer o seguinte: como foi na vida dele? É algo para nós aprendermos. Olha o que acontecer conosco, não devemos ir pela emoção, pelo o bonito, pelo belo, pelo maravilhoso. Mas sabe qual que é a direção que você tem que tomar? A direção de dobrar o teu joelho e orar e clamar àquele que tudo vê e tudo sabe, porque Ele conhece todas as coisas. E se nós formos simplesmente pelos nossos olhos, nós podemos ter a direção errada. Mas se nós dobrarmos nossos joelhos no momento da decisão, no momento da escolha, e nós falarmos com aquele que conhece todas as coisas, eu tenho certeza, amados, que o Todo-Poderoso Ele pode intervir ao nosso favor e nos livrar desse problema que nós vamos escolher e decidir na nossa vida. Você está entendendo? Aleluia. Então isso vai depender de algo muito importante na tua vida, que quando nós precisamos escolher coisas sérias na nossa vida, devemos joelhar, devemos orar, devemos falar com o nosso Pai, devemos pedir a Ele direção, e eu tenho certeza que Ele vai te mostrar o caminho correto. Não faça como Ló. Ele olhou aquelas pastagens, aquele lugar bonito, verdejante. Ele falou: é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. E foi. É a decisão, mais uma vez, que ele tomou, que foi errada na sua vida. A decisão da tua vida, às vezes, não é olhar no lugar feio, no lugar pior. Mas a decisão da tua vida é você dobrar o teu joelho e falar com o Pai Celestial. É você clamar a Ele e falar: Pai, eu tenho essa questão, eu coloco diante de Ti, me dê agora a direção. O que eu devo fazer? Ou para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Porque eu não quero errar. Eu não quero fazer algo que não te agrada. E não pode te dar a direção. Ele tomou aquela direção. Os irmãos sabem que quando ele foi para lá, aos poucos chegou até a cidade de Sodoma e Gomorra, e lá era um povo tenebroso, um povo que não tinha temor do Pai, um povo que vivia muito em pecado. Ele poderia ter ficado com Abraão, mas ele não quis. Então nós bem sabemos que ele teve várias perdas. A perda da sua mulher, depois as suas filhas também faz uma coisa horrenda. Irmão, tomar uma decisão errada na vida, ela custa caro. Tem que ajoelhar e tem que orar, tem que pedir ao Pai a direção. Mas
Nós vimos que, com tudo que eles passaram, com todos esses erros que Ló ele teve na sua vida, ele ainda pôde alcançar a misericórdia do nosso Pai. Porque quando o anjo visita, o nosso Pai Celestial visita Abraão e fala que iria destruir Sodoma e Gomorra, ali o cheiro do pecado estava tão grande que falou: agora eu tenho que ir lá e vou destruir aquele lugar. Aí Abraão começa a clamar e falar para ele: olha, se ele tiver 40, você vai poupar, tiver 30, tiver 20, tiver 10, tiver 5, ele fala: pouparei. Então nós vemos que o Pai teve misericórdia da vida de Ló. Aleluia. E Ló alcança o quê? Misericórdia. Tem misericórdia ainda? Tem misericórdia do nosso Pai. Ainda que escolhemos decisões erradas, mas ainda tem misericórdia do nosso Pai. Por isso que Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Louvado Ele é seja teu amor, nome, Ele é papai. bondade. Ele é tremendo. Aleluia. Ainda que nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, nós fazemos tantas coisas erradas, mas se ainda a gente clamar a Ele, ainda tem misericórdia, né, para a nossa vida, amados. Aleluia. Esse é o nosso Yahweh que nós seguimos, o Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Ele é maravilhoso. Só que o caminho bom, o caminho melhor é se você escolhesse o caminho certo. Aleluia. Aí você não ia precisar de misericórdia. Você estaria cantando, alegrando, né, com a sua família, com a sua... Está entendendo o mistério? Aleluia, Pai. Mas ainda Ele alcança a misericórdia. Louvado seja teu nome, papai. Eu quero orar por você nesta hora. Fecha os teus olhos. Oh, aleluia. Eu não sei se na tua vida você escolheu um caminho errado e quem sabe você está passando algo difícil por isso. Mas eu quero te dizer, o Todo-Poderoso, Ele pode te ouvir e Ele pode ter misericórdia de você, assim como teve com Ló. Aleluia. E ainda Ele pode fazer algo mais por você. Ali, infelizmente, Ló, ele perdeu a sua esposa, porque a sua esposa, né, ela colocou muitas coisas ali, deixando para trás. Mas quem sabe você vai clamar a Ele e Ele vai dar livramento à sua vida e também para aqueles que vivem com você. Se você orar, se você buscar, o Pai pode te abençoar. Aleluia, poderoso Yahweh, eu agora clamo a Ti. Diante da Tua palavra agora nesse momento, ó Pai querido, passamos momentos, ó Pai, na nossa vida, assim como foi na vida de Ló e Abraão. Mas sabemos que Tu és o Todo-Poderoso, sabemos que Tu és aquele que pode nos direcionar todas as coisas da nossa vida. Sabemos, ó Pai querido, que ainda que erramos, Tu tens misericórdia e pode, ó Pai, nos ajudar a sair, ó Pai, da adversidade, do erro, do engano. Então eu te clamo agora a favor de todos os Teus servos, que Tu possa, ó Pai, agir, que Tu possa, ó Pai, transformar, que Tu possa ter misericórdia, que Tu possa nos orientar, que Tu possa, ó Pai querido, nos mostrar o caminho, ó Pai, verdadeiro, o caminho que vai nos levar, ó Pai, às coisas boas, ó Pai querido, que precisamos. E se Teu servo, ó Pai, entrou no caminho errado, que Tu possa, ó Pai querido, ter misericórdia, assim como teve na vida de Ló, e tirar ele dessa situação, tirar ele desse momento, tirar ela dessa dificuldade. E somente Tu pode livrar, somente Tu pode mandar o Teu anjo e poder livrar o Teu servo. Nós acreditamos em Ti, nós confiamos em Ti, ó Pai querido, e sabemos que Tu pode livrar. Então livra, abençoa e guarda o Teu povo. É a nossa oração, Pai. Assim seja. Irmãos,